Obrigado. Então, meus amigos, muito boa noite para todos. Hoje, como eu dizia, é o 8 de abril e nós vamos seguir com o nosso estudo da mediunidade. Então, sejam todos muito bem-vindos, um que outro ainda vai poder chegar, mas eu já vou pedir para a Luciana, para ela cantar já uma música para nós, viu? A escolha é do repertório dela e a música, como sempre, é para ir criando para nós como que uma psicosfera iluminada para favorecer a todos nós. Então, Luciana, muito obrigado e vamos em frente. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que Muito assim seja. obrigado, Luciana. Então, meus amigos, vamos mais uma vez nos dirigindo a Jesus, agradecendo-lhe a vida, o seu evangelho de amor e buscando, sob a inspiração de todos aqueles que com ele estiveram outrora e estão conosco hoje, de algum modo, para que o estudo da noite de hoje seja proveitoso para todo mundo, que nós possamos adiantar um pouco mais os conteúdos que tanto nos importa conhecer e que nós possamos dedicar as nossas vibrações e energias, fluidos e campos, moléculas e sentimentos a todos aqueles que estão doentes, que estão sofrendo, necessitados e aflitos do mundo inteiro, desencarnados recentemente
ou há muito tempo, tanto quanto grande parte da humanidade que está encarnada e sofrendo as expiações e as provas necessárias para o seu crescimento. Que a nossa atitude de doação seja concreta e possa permitir que todos esses benfeitores estejam entregando a eles todos, em todas as nações, em todos os contextos, o que nós temos de melhor e desejamos oferecer com vistas à paz, à cura e tudo mais que com certeza vai como que somando para o bem-estar do mundo todo. Em nome de Maria de Nazaré, de João Batista, de toda essa pleiade de amigos, com Bezerra, com Eurípides, com Francisco de Assis, com tantos que são médicos, enfermeiros, pessoas tão amorosas, que sempre não só nos ajudam, mas também recolhem a nossa melhor doação fluídica para eles operarem pelo bem dos necessitados mundo afora. Muito obrigado e nós vamos então dar início ao nosso estudo da noite. Muito obrigado a cada um de vocês. E assim seja. Meus amigos, então vamos lá para, a princípio, a página 153. Se vocês se recordam, nós já vimos isto. Mas como é o chamado tema número 6, influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos, pela relevância disso, e por não ser um capítulo grande, vamos retomá-lo, não custa nada, mesmo que seja para sedimentar essas reflexões que a apostila nos traz. Provavelmente vamos entrar no capítulo seguinte também. Muito bem, tema número 6. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Vejam só. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Uma coisa é a faculdade, o recurso em si. Outra coisa é como que ele vai ser direcionado e utilizado por qualquer pessoa que seja médium. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende moral e intelectualmente os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Sempre é bom nós nos lembrarmos que a mediunidade de qualquer filho de Deus na Terra varia muito
nas suas características, nas suas apresentações, lembrando da mediunidade sutil e da mediunidade como que ostensiva. Mesmo nesses dois grandes capítulos, há muitas nuances, há muita variabilidade, porque tudo isso, como depende do psiquismo de cada pessoa, e todas as pessoas são diferentes, todos têm uma história própria, todas têm um histórico de vivências em vidas pregressas. Isso resulta que cada ser humano é diferente do outro, em tudo, mas também na área, no campo da sua expressão mediúnica. Fora aspectos que não dependem do passado, que não dependem das experiências anteriores, que são coisas que são planejadas, que são oferecidas como mecanismo de redenção para quem quer que seja. Não que a mediunidade seja o único caminho nesse sentido. Existem muitos outros também. Mas como a mediunidade é a luz do espiritismo exercida sob essas luzes, ela pode favorecer muito aos benefícios para os necessitados. Cada candidato a médium pode aprender muito sobre a realidade do planeta, da vida, sendo médium. Mas mais do que isto, é como uma entrega dos benfeitores espirituais para que alguém, em geral, com muitas dívidas kármicas, quase impagáveis de outro modo, tendo a mediunidade, sendo ela bem orientada, bem conduzida e bem utilizada, isso pode ser um bom, grande benefício para os que vão se valer dela e para aquelas que são os médiuns, que acabam se transformando como que em elementos de auxílio a muitos necessitados. Então, são aspectos para nós pensarmos e valorizarmos a mediunidade, exercida de acordo com as lições do Evangelho de Jesus, que nós podemos conhecer. Não todo ele, mas em boa parte, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Seguindo adiante. Voltando, então. Entretanto, melhor voltarmos um pouco mais. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende moral e intelectualmente os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual, porque tudo conta. A vida no plano físico e os anos ou décadas ou séculos da vida vivida na erraticidade entre uma encarnação e outra. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual. E nessas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. É o que se denomina mediunidade tarefa ou mediunidade compromisso. Eu, às vezes, gosto de lembrar de uma outra divisão, não é? A mediunidade missionária
a mediunidade fenomênica e a mediunidade de parceria. Se houver tempo, e eu acredito que sim, podemos desdobrar isso um pouquinho, apesar de que os nomes, os rótulos, já nos indicam qualquer coisa. Mediunidade missionária, mediunidade fenomênica e mediunidade de parceria. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isto, cedo ou tarde, uma vez que o dom concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. 2 pontos. Todas as faculdades são favores pelas quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Aqui também vale uma observação. Nós estamos falando aqui, vendo, estudando, sobre a mediunidade como um elemento de trabalho, com as pessoas dos médiuns já conscientes de questões básicas da doutrina espírita. Não que essas questões básicas sejam tão vitais, mas são a nossa segurança, a nossa base mesmo. Porque a mediunidade também pode ser exercida por médiuns ligados a outras crenças, todas válidas, todas na sua essência boas, iluminativas, proveitosas, mas sem a base do conhecimento da ciência espírita, pode isso trazer alguns senões ou algumas dificuldades. Agora, o que eu mais queria lembrar aqui é a ideia de que muitas pessoas são médiums, não conhecem nada da mediunidade, nada da doutrina espírita, e às vezes estão ou não ligados a religiões, crenças, credos, ou não. E aí, dependendo do grau do amadurecimento, não vou falar de evolução espiritual, de amadurecimento, de consciência, maior ou menor, quando ela é menor, as pessoas dos médiums são sujeitos a adoecerem, são sujeitos a serem influenciados, pessoas de quaisquer idades, por espíritos que são aqueles que vimos outro dia, espíritos zombeteiros, espíritos de má índole, de más tendências, e que vemos todos os dias isso, ligados a pacientes, adultos e crianças, quaisquer, que a sua mediunidade acaba sendo um fator que facilita a influenciação negativa, o atrelamento de entidades maldosas ou ignorantes ou de má fé a esses pacientes, mas, em geral, envolvendo cobrança de dívidas kármicas. Então, em muitos doentes de vários problemas médicos, sobretudo dentro dos transtornos mentais, a mediunidade existe, está dentro do contexto da programação, mas acaba funcionando como um facilitador das doenças, dos transtornos, dos padecimentos que grande parte da humanidade, sem noção de nada disso, acabam como que sofrendo. Então, essa é uma consideração. Quantas vezes em reuniões mediúnicas proveitosas, além da desobsessão, além do encaminhamento de espíritos rebeldes, nós temos que fechar
a mediunidade, sobretudo de crianças ou de jovens, que não tendo nenhuma vivência, nenhum conhecimento, ficaram como que à mercê das influências ocultas, mas de espíritos perversos, de espíritos cobrando questões sérias de outras vidas. Então é interessante lembrar isso também. É por este motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Neste particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho, a outros da caridade. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Então, lembrando que existem reuniões mediúnicas de socorro, assistência aos desencarnados. Então, a tarefa do médium é dar passividade, sobretudo pela psicofonia, para que os que estão administrando a reunião, dialogadores, façam o melhor por aqueles desencarnados. Outra coisa, que é o que ele ressalta aqui, é que são as reuniões de instrução, em que os benfeitores trazem subsídios de esclarecimentos aos médiuns encarnados, para prepará-los melhor para tarefas futuras, para um aconselhamento sobre como se deve estudar e praticar a mediunidade. Então, são nessas que você vê os autores da apostila, né, com a literatura espírita, falando para uns sobre o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a indiferença, a ingratidão, a maledicência, e para outros, outras questões. Sempre como um alerta para a prevenção dos pensamentos, sentimentos, escolhas e atitudes que de nada servem para ninguém, muito menos para os médiuns em potencial, mas também uma chamada de atenção para os valores a serem cultivados por qualquer um de nós, nos esclarecendo quanto a essa relação entre vícios e virtudes. Porque o médium de hoje, ele não pode ser o mesmo, como sempre se disse aqui, amanhã ou depois, daqui a 1 ou 5 anos. No sentido nem tanto da sua facilidade de dar passividade aos espíritos, mas no sentido moral, porque não adianta apenas a prática e o médium vivenciar na sua casa, no seu lar, junto das suas famílias, familiares, amigos, colegas de trabalho e assim por diante, de um modo completamente equivocado e muito pouco compatível com o exercício da mediunidade sob as luzes do cristianismo, que é a nossa meta como espíritas. Os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirarem o mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhes põem diante dos olhos.
imaginando que os espíritos estão falando para os outros, mas não para eles, para elas. Quando, na verdade, é exatamente isso. Estão. Pior ainda, se o Espírito lhes dá a entender que é delas de que se trata, zangam-se e os qualificam de mentiroso ou malicioso. O Espírito que procurou trazer uma palavra amiga. Basta isso para provar que o Espírito tem razão. E ele vai tentando, vai por um caminho, vai por outro, e se nada disso traz o que é preciso, aí as coisas ficam acontecendo em relação ao bem-estar do médium, por influências ocultas que o médium acabou atraindo para si pelos seus descuidos em relação a essa questão moral do médium, de qualquer um. Médiums ostensivos, médiums sutis e auxiliares, dirigentes, dialogadores, dirigentes de instituições, todos necessitam dos mesmos cuidados. Uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos em primeiro lugar a si mesmo, de tal maneira que uma reflexão, não é, quanto à escuta e o acolhimento de uma mensagem qualquer, até que ela seja bem administrada e cada um de nós possamos trazer para si o melhor proveito para o crescimento que se faz necessário, que não é um crescimento técnico do exercício da mediunidade, é um crescimento intelectual, cultural, mas, sobretudo, moral, que os benfeitores sempre podendo, havendo condições, nos ajudam. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar por adquiri-la, porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. É possível mesmo em situações adversas que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior. Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem. Não tem ninguém melhor, vai você mesmo. É mais ou menos isso. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se. E a terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua. Então, eles se valem de um médium que é o melhor que há para aquela finalidade, para não perder a chance, a oportunidade do grupo receber um esclarecimento valioso naquela tarde ou naquela noite de reunião. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal, fazendo com que suas comunicações alcancem o grupo todo, que tenham uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos encarnados, especificamente este ou aquele, esta ou aquela.
Seguindo adiante um pouquinho, página 154 ainda, não creiais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto, mais abrangente. Trata-se da humanidade inteira. O médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Tende, pois, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão servir-se de maus instrumentos, de instrumentos um tanto precários quanto a sua formação, quanto a sua estrutura moral. Muito bem, nos encaminhando para o fim desse tema, o 6, o certo, porém, é que o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo, antes de serem divulgadas, se é que serão. A seguinte mensagem de Emmanuel, retirada do livro Seara dos Médiuns, livro imperdível para quem está se familiarizando com a mediunidade. Procurem por este livro, é um livro da FEB, Francisco Cândido Xavier. Emmanuel destaca o egoísmo e o orgulho como graves obstáculos à prática mediúnica harmônica. Eles dois fazem parte da tríade devastadora, que é para qualquer um, independente do espiritismo ou da mediunidade. É uma coisa geral da raça humana, nos tempos atuais e desde sempre na Terra. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, vamos ver, por último, 3 atitudes. Emmanuel, entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, é como se as raízes e as dificuldades morais competissem com aquilo que a espiritualidade elevada quer trazer. E aí isso acaba impedindo, bloqueando, dificultando a permeabilidade do verdadeiro sentido moral da mensagem que os espíritos queiram trazer. E compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla. Examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio.
Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Não é um fechamento tão bonito esse de Emmanuel, para nós lermos e relermos, refletindo sempre um pouquinho mais, não é? Porque sempre podemos aumentar o proveito quanto a tudo isto. Vejam que capítulo importante. Eu até pensei de começarmos o que seria lá na página 159, a educação da faculdade mediúnica. Mas, quem sabe nós interrompemos aqui, mantendo a gravação, e vamos ver o que algum de vocês gostaria de trazer em consideração, reflexão, dúvida, colaboração sobre esses aspectos que nós estamos vendo hoje. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade e basta que possam abrir as suas janelas, trazendo uma questão qualquer. É uma hora boa para isto. Doutor Sérgio, boa noite. Boa noite. É Mônica. Pois não, Mônica. Sim, é que o senhor, quando nós estávamos estudando os tipos de mediunidade, o senhor acrescentou também a missionária, a parceria e a fenomênica. E disse que poderia até conversar um pouquinho mais sobre isso, embora os nomes já nos levassem à compreensão. Mas seria interessante se o senhor, se ninguém tiver mais ou seja, se não for problema para os outros também, se estiver tudo bem, se alguém tiver alguma coisa que considere mais importante, também está tranquilo, tudo bem. Eu só coloquei porque me lembrei, estava lendo aqui e lembrei. Mônica, é uma boa ideia, né? A mediunidade fenomênica é uma mediunidade ligada aos fenômenos de efeitos físicos. Nós já vimos algumas divisões, né, didáticas sobre a mediunidade em geral, né? Então, existe a mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. Então, como aquelas de efeitos físicos, sobretudo quando são médiums bem preparados para essas tarefas, você imagina a mediunidade de ectoplasmia. Todas essas manifestações dos efeitos físicos dependem
de uma capacidade de um médium qualquer de oferecer o seu ectoplasma, que faz parte da vida de todo mundo. Mas os médiuns desse tipo, eles são capazes de exteriorizar o ectoplasma. E aí ele fica à disposição dos espíritos elevados responsáveis por aquelas reuniões. Então, se eu disser para vocês, eu já comentei isso talvez uma vez ou outra, durante muitos anos, quase 10, eu frequentei um grupo aqui no Rio de Janeiro e depois outro, bom tempo depois, também aqui no Rio de Janeiro, que era, especialmente o primeiro, um grupo de materializações de espíritos. Então, durante aquela década, na casa de uma senhora amiga, nós nos reuníamos mais ou menos umas 10 pessoas. E ali, por causa da mediunidade, de ectoplasmia, muito abundante, de uma amiga chamada Iolanda, já desencarnada, como a dona Zilá também, a dona da casa, já partiu há bastante tempo, eu tive a oportunidade de interagir, de conhecer mais ou menos uns 25 espíritos, todos diferentes entre si, espíritos de várias nacionalidades. Aqui uma ressalva: cada espírito pode nascer em qualquer país, dependendo do seu planejamento reencarnatório. Mas muitos deles que se manifestavam naqueles tempos eram de reencarnações recentes no Brasil. A maioria até. Mas, por exemplo, Xoxocin era japonesa. Por exemplo, Dolores era espanhola, da Andaluzia. Por exemplo, tio Paulo, ele era egresso do continente africano, mas tinha sido trazido para o Brasil. Então, a ideia qual é? O que conta, por exemplo, em reuniões tão válidas e raras. Por que raras? Porque uma ectoplasmia para um entra-sai de espíritos sucessivamente é muito incomum. E esse grupo se dedicou a toda uma confraternização, a toda uma amizade entre todo mundo, encarnados e desencarnados, e enquanto nós conversávamos, no decorrer de cada reunião, eram reuniões quinzenais, aos sábados, a espiritualidade se valia de parte do ectoplasma de Yolanda e mais o ectoplasma daquelas 10 pessoas, que também estavam ali para doar. Eu me lembro muito bem, uma vez, uma pessoa conhecida, um ator que trabalhava em novelas. Ele era amigo de um tio meu, que está vivo até hoje, mora aqui em Copacabana. E ele queria ver esse tipo de fenômeno. Olha a ideia da mediunidade fenomênica. Ele desconfiava, ele não tinha fé. Ele achava que aquilo era algo que não era de se confiar. E aí eu perguntei para os amigos se ele podia vir, se eu podia trazê-lo comigo. E a espiritualidade
vamos dizer, confirmou que sim. Um artista, um ator famoso, já desencarnado também. E aí ele observou aquilo tudo. Ele ficou muito impressionado. Mas numa altura ele perguntou, assim, a meia voz aqui do meu lado, baixinho, mas para que servem essas reuniões? Porque o que ele viu? Ele viu, sei lá, naquela noite, 10 espíritos diferentes entrando, conversando, trocando ideias com A, B ou C dos encarnados, ele não entendia. E aí, antes que eu respondesse, Atanásio tomou a palavra e de longe, porque ele tinha escutado o que o encarnado perguntara. E aí Atanásio diz assim, Sérgio, diga ao seu amigo que enquanto nós estamos aqui como que dialogando com vocês sobre questões espirituais, os melhores recursos de cura estão sendo recolhidos e utilizados pelos médicos desencarnados para tratamento de encarnados nos hospitais, clínicas, emergências, tanto quanto em hospitais e postos de auxílio do mundo espiritual, pacientes desencarnados. Por quê? Pelo tesouro instrumental para isto que é o ectoplasma, que só mesmo numa reunião como aquela, pela qualidade e pela quantidade disponibilizada, sobretudo por Yolanda. E aí ele entendeu, aceitou, e mais adiante a reunião terminou normalmente. Então, essa é uma mediunidade fenomênica, porque ela é incomum e ela é muito, assim, capaz de trazer questionamentos e trazer convicções, ressaltar a fé na imortalidade da alma, na mediunidade, na comunicabilidade com os espíritos, mesmo através das materializações, que é sempre uma coisa especial. Então, por exemplo, médiuns, que são médiuns, por exemplo, José Arigó. Vocês devem ter visto, se não viram, por favor, assistam o filme Predestinado. Ele é muito bonito, muito bem feito. E ele traz a história de José Arigó, que como foi vivida há muito tempo, todo mundo quase esqueceu. Então, fica a dica, né? Então, vocês vão ver, quando virem o filme, se já não viram, né? Que tem a ver com a mediunidade fenomênica. Tinham filas e filas de pacientes. O que mais tem nesse mundo? Doentes, pacientes, crianças e adultos, problemas orgânicos, biológicos e físicos e problemas mentais. E naquela época, muito dentro de uma como que ideia de chamar a atenção das pessoas lá em Minas Gerais, onde ele vivia, onde ele nascera, e por todos os lugares onde ele foi. Era uma coisa muito impactante. Então, é um exemplo vivo, mesmo na memória, né? Porque ele já desencarnou há muito tempo, da mediunidade fenomênica. Então, ela é passível de cura, de ajuda, e é passível de sensibilizar os descrentes, porque aquilo ajudou muitas pessoas, como que a compreenderem a realidade espiritual, terem motivações para estudar. Então, eu visitei alguns grupos que eram
grupos de médiums de materializações voltados para a cura. Eu vi coisas que eu não pensava de ver, mas outro dia eu conto. Tá bom? Outra ideia é a mediunidade missionária. Então, já se comentou isso antes aqui, mas nunca é demais lembrar dos médiuns como mediunidade missionária. Então, por exemplo, Moisés. Então, se nós estamos falando de filmes, na Netflix também, assistam a história de Moisés, em 3 capítulos. São capítulos de mais ou menos 1h30, 1h40 cada um. E é uma mistura de filme, com narrativas próprias, com o testemunho de estudiosos islâmicos, judeus e cristãos, pesquisadores do Antigo Testamento. Então, é muito interessante. E o que eu estou lembrando? Moisés como um médium extraordinário. Com quem que Moisés falava? Com Jesus. Ah, mas tanto tempo antes? Moisés viveu há 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes da corporificação de Jesus. Mas Jesus sempre foi governo, modelo e guia. Ele nunca deixou isso aqui sem a sua participação, sem o seu comando. E Moisés era um mensageiro dele. Então, quem é que se comunicava que eles, naquela época, e o próprio Moisés, achavam que era Deus? Porque era um encontro tão memorável, tão diferente, e não havia ideia de Jesus, porque Jesus só veio depois, o governador da terra, mais de 1 milênio adiante. Então não adiantava dizer, quem é você? Eu sou Jesus de Nazaré. Não seria compreendido. Mas Deus é outra história, porque todas as grandes religiões falavam de Deus, de Yahvé, de Jeová, cada um dentro da sua crença, variando as palavrinhas, mas a ideia de um ser superior. Não é que o crescimento da ciência foi mostrando o quão superior ele é, quando se fala de universo, de multiverso, de diverso, de conglomerados de galáxias, de universo observável, de matéria escura, de energia escura, de astrofísica. Cada vez nós vamos entendendo melhor a realidade e Deus no meio disso tudo, como Criador e Pai. Mas, na época, era Jesus, e muitos que viram o filme não associaram, e, na verdade, ele se chamava de Deus. Para nós, ele é Deus, vamos dizer, num certo sentido, ainda mais naquela época. E, então, essa é uma mediunidade ligada, vamos dizer, aos médiuns inspirados, aos médiuns como o próprio Moisés, um dos maiores missionários da história deste mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, Moisés, Elias e João Batista são o mesmo Espírito. Ou seja, missionário em todas elas. João Batista, que, portanto, viveu tanto tempo depois, que conheceu Jesus, não é? Era no dizer do próprio Cristo. Jesus não disse a vários dos apóstolos que foram procurá-lo que João, este João, o Batista, o precursor,
Ele havia sido, já tinha morrido nessa altura, o maior dentre os nascidos de mulher. Porque nem todos nasceram do ventre materno, porque eram materializações, corporificações. E o mundo não tem a menor ideia ainda disso. Com o Espiritismo, nós temos condições de trabalhar melhor essas coisas. E, por último, a mediunidade missionária de outros que vieram ao longo da história, que eram sensíveis. Então, Pedro, Tiago, João, o discípulo amado, quase que todos os apóstolos, se não todos, eram médiuns. Os 4 evangelistas, médiuns de psicografia. Eles não escreveram aquilo num esforço de memória. Aquilo é impossível. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são peças literárias sofisticadas, lindas. Quem era o autor? Jesus novamente. E o que esses 4 eram? Médiuns escreventes. Até João, lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. E aí termina uma certa parte do Novo Testamento. Agora, existem outros médiuns missionários, não ligados à religião, não necessariamente ligados às crenças. Por exemplo, desenvolvimento de aspectos científicos. Nem souberam que eram médiuns, mas eram. De uma espiritualidade que queria, através deles, revelar algo para o progresso da humanidade. Agora, vindo para os tempos atuais, não é? Por exemplo, nem tão atual assim, Francisco de Assis, um médium extraordinário. Eurípides Barçanufo, que havia sido o profeta, melhor, o apóstolo Marcos. Marcos e Eurípides Barçanufo são o mesmo espírito. Lavater, também outra personalidade de Marcos antes e depois, por último, Eurípides. Então, estes são bem elevados, com missões extraordinárias. E aquele que, mais recentemente, nós poderíamos, com toda a certeza, trabalhar a questão da mediunidade missionária, chama-se Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, que mais? Doutor Sérgio, hoje, me desculpa, a lição de hoje me fez lembrar de um termo que eu nunca entendo direito, sobre a fascinação do médium. Existe fascinação do médium, como ela é detectada e como é tratada? Olha só, médium fascinado é médium com pouca base doutrinária e daquela questão que examinamos hoje, orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade e egoísmo também, porque pode haver uma tendência para, no uso da mediunidade, buscar proveito pessoal, inclusive financeiro, de aspectos do materialismo. Tudo isso funciona para alguém, não é? Ser mal influenciado de maneira discreta, às vezes, de tal maneira que ele não percebe o quanto ele está sendo desviado da sua tarefa, se envolvendo com questões do materialismo, em busca de coisas para si, dentro dos valores da matéria. E aí ele se perdeu. E dependendo,
se perdeu em termos, mas muitas vezes pode perder toda a tarefa da mediunidade naquela existência. Se vocês forem ler o livro Os Mensageiros é o segundo livro da série, de André Luiz. Começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vai indo até e a vida continua. Qual é a importância do livro Os Mensageiros? Alerta para os médiuns espíritas, para os médiuns quaisquer, porque todos os médiuns podem ser ajudantes da espiritualidade para o bem de todos, independente de crença, rotulagem de fé. Então, a fascinação, ela é muito ligada ao orgulho e à vaidade e ao egoísmo, a tríade. E a influência dos espíritos obsessores se dá de uma maneira como que discreta. E o médium não percebe. Quando ele vê, já é um desastre. Por quê? Viveu a fascinação. Tem cura? Tem. Pode mudar tudo na mesma existência? Pode. Pode despertar para os seus equívocos? Todos podemos, para qualquer tipo de equívoco, de escolha equivocada, e no campo da fascinação também. Mas tem que haver muita consciência, muita ajuda para esse despertar, e por vezes, quando é ele ou ela merecedores, a reunião de desobsessão, mas com equipe capacitada para entrar nisso. Do contrário, isso não é uma questão superficial, não é uma coisa banal, uma fascinação de um médium que durante anos viveu um contexto assim. E ele merece toda a ajuda, mas ele precisa despertar, até para buscá-la para si, reconhecendo as suas fraquezas. Enfim. Mais algum comentário, gente? Mais alguma Professor, questão? boa noite a Oi, todos, professor. Tem uma mensagenzinha aqui, posso ler? claro. Durante o estudo. Não é grande, não. Amados irmãos e irmãs, já o dissemos anteriormente, singelos esclarecimentos a respeito da capacidade de criação conjunta com o Criador das realidades, nas quais os seres conscientes exercem suas influências. Discorramos um pouco sobre os efeitos positivos presentes em nossas atividades cotidianas, quando nos esforçamos para trabalhar nossos deveres com o Mestre Jesus em ambos os lados da vida, encarnados e desencarnados. Pensamento é ferramenta criativa, atua mais ou menos intensamente nos ambientes onde se insere o veículo de manifestação da vida inteligente, e seus efeitos são sentidos e observados muito além da esfera de atuação de seu Criador em plano menor. Não somente transmitimos informação pelo exercício do pensamento, como também imbuímos os objetos e seres de energias mais ou menos plásticas, transformando a tudo o que concentramos a nossa atenção. Com a tecnologia adequada, percebe-se as modificações sofridas por toda a criação, fruto da capacidade cocriativa das humanidades. Um músico, quando exerce o seu trabalho em profunda concentração, torna os resultados de seus movimentos sonoros verdadeiras obras de arte àqueles observadores capazes de perscrutar as minúcias pertinentes às esferas sutis. Aos portadores de corpos mais densos, músicas cantadas ou tocadas com amor
provoca arrepios e lágrimas nas superfícies de seus primitivos órgãos sensoriais e limitada capacidade de percepção, enquanto verdadeiras curas se operam em níveis muito mais profundos a todos os fortuitos ouvintes. Expressões de carinho nos cuidados prestados, um olhar fixo de alguém que se importa ao ouvir um desabafo angustiante, ou mesmo escrever de orientações a enfermos por profissionais de saúde realmente interessados na melhora de seus pacientes, promove um reequilíbrio pleno aos sequiosos e destoantes, a ser vivificado por gestos, sorrisos e palavras escritas com a mais pura energia divina. Meus irmãos e irmãs tão amados, sigamos cocriando com o Pai Maior, ao exercermos os nossos deveres de pais, mães, filhos, irmãos, amigos e profissionais, nas mais diversas áreas de atuação na economia da humanidade terrena, imbuídos com o esforço da boa vontade, do amor que reservamos aos nossos irmãos e irmãs dignos de nosso maior apreço, e assim fazendo, contribuiremos para a transformação para melhor de tudo e de todos ao nosso redor, bem como em nosso próprio interior. Um irmão que se esforça diariamente para trazer um mínimo de conforto e alento àqueles que o procuram. Pronto. Muito bem. Ótimo, Leandro. Que mensagem bonita, não é? Então, Graças a depois Deus. você, por favor, coloque lá no Telegram para que todos possam relê-la amanhã ou depois. Tá bom? Muito Boa noite bonito. a todos. Doutor Sérgio, uma Oi, pergunta aqui rápida, é uma tá bem. curiosidade. É, o senhor falou sobre Moisés. É, existe uma passagem na Bíblia, uma aparição de Jesus, Moisés e Elias no Monte Tabor, né? Eu acho que é assim que se fala. Para os apóstolos, Transfiguração do tamanho. transfiguração, né? Bom, se Moisés é o mesmo espírito do Elias, como é que se explica isso, em primeiro lugar? E a segunda pergunta que eu faço é por que que o Elias está aí se os apóstolos não conheciam Elias, conheciam João Batista, né? Repare, esse é um fenômeno lindo, chamado da transfiguração do Tabor. Então, Jesus sabia o quanto haveria dificuldades para que ele permanecesse como que instruindo a humanidade naquela época e o quanto ele seria combatido e os apóstolos também, sobretudo depois do drama do Calvário. Então, Jesus fez tudo o que pôde para que os apóstolos e os discípulos tivessem fé no quanto eles devessem estar convencidos de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, o meigo rabi da Galileia. Então, ele busca os dois apóstolos, convida-os para mais perto do Monte Tabor, e ali ele se utiliza de mecanismos de ectoplasmia, de transfiguração. A transfiguração é um fenômeno ectoplasmático, e ele, sabendo que os apóstolos, aqueles que tinham toda uma liderança em relação aos demais apóstolos, eles conheciam, eram judeus, hebreus. E aí, então, conhecendo a história do judaísmo, Jesus, ele se transfigura, Moisés estava presente e eles escolhem um espírito
desencarnado da mesma estirpe moral para se apresentar como Elias, para que eles tivessem a convicção de que tanto Moisés lá atrás, como Elias depois, como o próprio Cristo, os três estavam juntos. O quanto Jesus era vinculado ao judaísmo. E, portanto, uma ligação profunda, óbvia, com Moisés e com Elias. E aí os dois apóstolos que assistiram à transfiguração, eles se convenceram, e aquilo trouxe uma acentuação da fé, de que aquele que era Jesus não era um outro qualquer. Havia um encadeamento, havia uma união, e que de verdade o meigo nazareno era o Cristo de Deus prometido desde os profetas, incluindo Elias. Mas então Elias não era o Moisés ali naquele momento. Não, ali Moisés era Moisés mesmo. Elias era um espírito outro com a aparência de Elias, para que se tivesse o efeito desejado ali, que era o reforço da crença de que todos devessem seguir Jesus, prestar atenção nas suas lições e se envolver com o cristianismo que estava nascendo, independente do quanto eles seriam combatidos, do quanto eles sofreriam a perseguição por parte do Sinédrio. Entendi. Obrigado. Tá bom? Aonde que você vai ver essa explicação? Em alguns livros. Um deles se chama Os Quatro Evangelhos, de Jean-Baptiste Rustin. Mas se preferir, porque esse é muito volumoso, grande, detalhado, você pode buscar Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Tem outros. Eu posso colocar a lista ali depois, não é? E um dia podemos também conversar um pouquinho melhor sobre Jesus e esses detalhes da sua essência, da sua condição humanizada sem ser humano. Porque Jesus não é nem Deus, nem homem. Esse é um tema para um estudo futuro. Tá bom, Sérgio? Obrigado, viu? Obrigado. Não é, Marastelita? Então, Mas, vamos doutor, É um interromper. tema delicado, né? É um tema doutor, delicado. no seguimento, É um tema delicado, mas só um pouquinho. É um tema delicado, mas é um tema oportuno, necessário, e nós temos que avançar para temas delicados também. doutor, Só portanto, no colocando a. seguimento do que o nosso irmão falou sobre. Só um pouquinho, Adelina. Adelina, só um pouquinho. Marastelita, você estava com a palavra. diga. Aí a gente só precisa ler um pouco mais. Eu estava lendo outro dia sobre a questão dos agêneros. Você sempre comenta, né, sobre os agêneros. Aí a gente só teria que ler um pouquinho mais, porque tem muita coisa para ler para se entender, né? Mas Ficamos é só para ver isso. isso mais tarde, num outro momento, porque é uma temática boa, valiosa para as nossas bases de entendimento do cristianismo. Sim, Dona sim. Adelina, por favor. Sim. Num dos evangelhos, quando João Batista, quando perguntaram a João Batista se ele era ou tinha sido Elias, o profeta, ele respondeu que não, que ele não era o Elias. Tem explicação para isso?
Não, ele não respondeu que ele não era o Elias. Ele respondeu que ele não era Não, o ele disse. Messias. Não. Ele também. Não. Perguntaram também se ele era. Há uma parte. Se ele era. Se foi o Elias também. E acho que ele disse que não. Não, Adelina, Não? João Eu acabei de ler Batista. isso há poucos dias, num dos evangelhos. Depois a senhora me passa a referência. Sim, João Batista era Moisés reencarnado. sim, eu sei Era disso, E eu Elias sei que o João Batista disse que reencarnado. não era o Cristo. É Sim, eu claro sei que que o não é. João Batista. Claro, Dona isso eu sei. Adelina, preste atenção, por favor. Nós Sim. podemos ver isso outro dia também. Mas João Batista Está bem, era estou a um dizer, espírito. doutor, se me permitir Adelina, que eu tenho. agora não. Só um pouquinho. Só para fechar e abrir de novo outro dia. Sempre. Então, João Batista era um espírito de uma superioridade Eu não estou a espiritual. ouvi-lo, desculpa. Não está ouvindo? Dona Adelina, João Batista era um espírito da maior elevação, que mereceu a referência de Jesus uma vez, de que ele era o maior dos que haviam nascido de ventre de mulher. Ponto. João Batista como que nasceu, filho de Isabel e Zacarias, e ele se transformou num grande condutor de uma parte do povo hebreu pela sua elevação. Tanto é que muitos achavam que ele era o Messias prometido, até que Jesus, já corporificado, na figura de um adulto, vai ao encontro de João Batista nas margens do Jordão. E quando João Batista olha para o semblante de Jesus, ele entende que o verdadeiro Messias já havia chegado. É o grande encontro entre os dois. E aí, o que acontece? Ele fica encantado de ver o seu amigo, o Cristo, em meio a todos aqueles que no Jordão eram, naquele dia, batizados pela água. Pois bem, o que acontece? Jesus se aproxima, eles se entreolham e João Batista exclama algo do tipo: Senhor, eu é que deveria ser batizado por si, e tu vens a mim? Porque o que João estava fazendo era um batismo mais simples do arrependimento, pela água do Jordão. E aí Jesus olha para ele com todo o amor. Eram amigos há milênios, em outras épocas e mundos, de tal maneira que Jesus diz: olha, é para que se cumpram as profecias. E Jesus se aproxima, se curva e se deixa batizar, como mais um gesto de profunda humildade de Jesus. Pois bem, as coisas têm a sequência histórica. Doutor, e no Evangelho, no Evangelho de segundo João, Dona capítulo Adelina, 1, versículo 21, Dona Adelina, em eu que entendo. ele, desculpe, É, ali, deixe-me só dizer, portanto, que pergunta, e o Elijah, és Elias? E ele responde, não sou. Portanto, Dona eu até Dona li isto, Adelina, foi há poucos dias. como eu não estou com o texto aqui, não dá para eu responder assim à senhora. Mas a Eu realidade, mando-lhe o a conhecimento... referência, Tá ok, bom, eu mando-lhe a depois a senhora referência. me manda ou manda no grupo a referência. Está bem, está Tá bem. bom? Agora Tá já bom. não vamos mais seguir
esta temática, tá bem? A ideia qual é? A ideia dos aspectos da transfiguração, aspectos do encontro memorável entre João Batista e Jesus, e tudo mais que houve em decorrência, especialmente uma frase de João Batista. Ele, vendo Jesus, é como se ele dissesse para ele mesmo: então, o Senhor já está entre nós. É preciso que ele cresça e eu E diminua. diminuir. Sim. E por quê, Adelina, por favor? Que eu diminua, porque agora ele entra em cena e eu já não preciso mais, ele, João Batista, estar interagindo com aqueles que se tornariam cristãos logo a seguir, mas que ainda eram afeiçoados ao judaísmo. Tá bom? Depois a Certo, isso senhora, está nos evangelhos, isso está no evangelho, sim, sim. depois a senhora me envia a referência, a senhora vai ver que há um Posso, equívoco. mande sem Hoje não. Adelina, hoje não mais. Pois bem, caramba. então, como já são 8h24 no horário do Brasil, de Brasília, portanto, nós já podemos nos preparar para a finalização. E nessa ideia de conclusão, nós vamos pedindo a Luciana para cantar mais uma música e vamos fazer com que a nossa prece ela possa ser útil a todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, aqui perto ou lá longe, precisando dos favores da espiritualidade superior que possa ser trazida para mais perto pelas nossas rogativas. Então, Luciana, vamos cantar? Nós vamos Sim. formar coro um dia desses. Você vai nos instruir e vai permitir que nós todos cantemos juntos. Vamos preparar isso amanhã ou depois. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Muito bem, Luciana, muito obrigado, viu? Que nós, então, meus amigos, possamos agradecer a mensagem recebida esta noite, possamos agradecer esses conteúdos que o capítulo nos permitiu que examinássemos, que eles possam nos ajudar sempre a dilatar o nosso entendimento sobre essas questões que são simples, mas que são muito úteis para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado de um modo geral e mais particular no âmbito da mediunidade com Jesus. Mas, mestre, agradecendo a todos os benfeitores que tu inspiras desde sempre,
que durante estes minutos dos nossos estudos, até agora, quem sabe, perdurando até por um pouco mais de tempo, estas equipes tão dedicadas ao bem da humanidade, aos sofredores, aos enfermos do corpo e da mente, possam ser continuamente assistidos por essas ações misericordiosas tuas, o augusto Cordeiro de Deus. Que nós possamos nos despedir por agora, na certeza de que as vítimas de todos esses dramas coletivos, o naufrágio em Moçambique, a guerra na Ucrânia, a guerra do Sudão, as milhares de vítimas da dengue no Brasil, da violência no Haiti, o sofrimento inenarrável dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia, os pacientes doentes de um modo geral em todos os hospitais da Terra, diagnósticos diversos, sofrimento, muitas vezes, tão grande. Então, Senhor, muito obrigado por mais uma reunião, mais um encontro, e a nossa gratidão em especial por aquilo que estes bons espíritos com certeza já fizeram e vão continuar fazendo, mesmo depois de nos despedirmos. Que todos os fluidos doados se multipliquem em favor deles todos, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, eu acho que agora podemos interromper a gravação. Estão todos bem? Sorridentes, tranquilos? Então, queridos, nos vemos amanhã ou depois, numa reunião qualquer, na prece pela humanidade um dia desses, na Fluido Infantil, na quinta-feira, às 15 horas do horário brasileiro, e, no mais tardar, na próxima semana. Tá bem? Um abraço apertado, uma boa noite e até lá. Boa noite. Boa noite, obrigada, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau.